monitorando a vida do povo. Já voltamos com o Jogo do Poder, hoje contando com a presença do líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, contando com a presença também do jornalista Marcos Galvão. Deputado, é da tradição da política brasileira, pós o período eleitoral, a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, o Congresso, ter um comportamento um pouco de trégua em relação ao presidente eleito ou reeleito. Dessa vez está sendo diferente. Na primeira semana, logo após a eleição, o Congresso já foi para o embate com o governo. O que mudou nesse sentido, deputado? Não, em primeiro lugar, nós já debatemos isso aqui. É uma matéria que estava na pauta e iria ser votada no primeiro dia depois das eleições. Né? Não foi questão de dar ou não dar trégua, mas seria votada. Como algumas que estão na pauta serão votadas. Agora, a diferenciação que você tem, isso... Mas parece, além da votação, parece que não há esse clima de harmonia e de desejo de conceder uma trégua ao presidente. Não há, parece que não prevalece esse clima. Tirando essa votação, vamos nos abster dessa votação. Claro. O clima não é de trégua. Mas por causa de quê? Eu vou te explicar. É um problema talvez de comunicação. Existe uma diferenciação grande da presidente Dilma, que foi eleita em 2010, e que foi eleita em 2014. Por quê? Em 2010 o presidente era o Lula. Ela terminou o processo eleitoral, terminou a eleição, falou que foi para constituir a sua equipe de governo, com a especulação sobre o que ela iria fazer, começou o governo e sempre se dá uma trégua a um novo. Ela começou o governo reeleita no dia seguinte à eleição. Então, na verdade, a visão de todos é que já começou o segundo mandato dela no dia seguinte, porque ela já está lá no exercício do poder, ela já é a presidente da República. Então, a cobrança é que ela faça tudo aquilo que ela falou que ia mudar no outro dia. Mas o discurso dela logo após a reeleição, o chamamento ao diálogo, ao entendimento nacional, não consegue aplacar esse ânimo de confronto? Desde que ele seja realizado, né? Como a visão de todo mundo é que já começou o mandato, esse diálogo, esse chamamento, ele tinha que ser feito no outro dia. Eu quero dizer o seguinte, porque senão vai envelhecendo, porque ele já está lá. A cobrança, a visão, passou uma semana, parece que é uma eternidade. Parece que a eleição foi um ano atrás, não foi uma semana atrás. Deputado, caso o senhor assuma a presidência da Câmara, pensando nessa possibilidade, o senhor pretende lutar pela reinstalação de uma nova CPI da Petrobras? E uma outra pergunta, até que ponto o depoimento do ex-diretor Paulo Roberto Costa pode comprometer o governo? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, em primeiro lugar que a CPMI que nós temos lá, a Comissão Parlamentar Mista, ela não é da Câmara, ela é da Câmara e Senado. E essa é instalada automaticamente na medida que tem 1/3 das duas casas, ou seja, 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores assinando, é instalada automaticamente. O que eu falei sobre a CPMI, eu falei sobre numa tese. Qual foi a tese? Na medida que essa delação, ou essas delações, que parecem serem mais de uma, não forem de conhecimento e não serão até o fim do prazo dessa CPMI, porque essas delações só se tornarão públicas pela lei que as regula, se houver denúncia criminal de cada ponto e essa denúncia for aceita. Esse é o critério previsto na legislação que possa permitir que ela seja divulgada. Então, na medida que essas delações não forem divulgadas agora, e a CPMI tem um prazo para terminar, e vai começar uma nova legislatura, é normal que os novos legisladores, quando se empossarem, se tiverem tido conhecimento da delação nesse período, é normal que tentem buscar uma nova CPMI para não ficarem a reboque, porque essa CPMI morreu. A verdade é essa, ela não tem o que fazer. Qualquer coisa que ela faça, ela está superada ou suplantada pelo ridículo de você não saber o que tem dentro de uma delação. Então foi isso que eu falei. Então, havendo a delação de conhecimento público e havendo a iniciativa no parlamento, eu disse que eu apoiaria, que eu acho que é inevitável. Mas isso não caberá a ninguém, nem ao presidente da Câmara, nem ao presidente do Senado, a ninguém fazer essa instalação. Ela é automática se houver assinatura de 1/3 de cada casa. E até que ponto o depoimento do Paulo Roberto pode comprometer o governo? Tem que conhecer o conteúdo, né? Me parece que há outros depoimentos, talvez possam ser até mais graves que o do Paulo Roberto. O que aconteceu com o depoimento do Paulo Roberto está agora gerando outros depoimentos, e esses outros depoimentos podem estar corroborando ou não do Paulo Roberto. E resta saber o conteúdo dele. Então, na vida é o seguinte, pode causar problema? Pode, claro que pode, na medida que haja conteúdo que seja contra o governo, comprovado. Se houver, vai causar problema a qualquer um se for comprovado. Deputado, a presidente Dilma, naquele discurso pós-posse, defendeu a retomada da questão da reforma política. Defendeu através do plebiscito,
foi logo rechaçado pelas lideranças políticas do PMDB, Renan Calheiros, o senhor também condenou, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, também, dizendo que a maneira mais correta seria o referendo. Agora, a presidente Dilma já aceitou, dizendo que o referendo é absolutamente razoável, que desde que a população seja ouvida. Agora, que reforma política é essa? Porque, na verdade, todos defendem a reforma política quando se fala nela, mas ela, por alguma razão, não avança no Congresso, deputado. Há várias legislaturas que se ouve essa história de reforma política e todos são, aparentemente, concordam aparentemente com a proposta, mas há alguma coisa ali dentro que faz com que essa proposta não evolua. Bom, Ricardo, o problema é o seguinte: reforma política é igual a seleção brasileira, cada um tem uma na cabeça. É muito difícil você tratar de reforma política, principalmente quando você trata para resolver a nossa eleição. Quando eu vou votar alguma coisa lá para uma reforma política que tenha a ver com a minha candidatura seguinte, eu, não digo que é o meu caso, digo eu parlamentar, a gente vai tender a ver aquilo que não nos prejudique, ou aquilo que, se eu me eleger nesse modelo, se eu mudar, talvez eu não possa não me eleger. Então é aquela história, a mesma história da mudança eleitoral, a mudança que você não vê que você pode fazer uma mudança para daqui a 2 legislaturas. Esse é o primeiro ponto. Legislatura, nunca se colocou, mas esse é um ponto fundamental, você fazer uma mudança que não vale para a próxima eleição. Em segundo lugar, se criou uma comissão especial nessa legislatura pelo Henrique, chegamos a um projeto, chegou levado para o plenário e o PT obstruiu. O PT só queria votar financiamento público de campanha. O PT não queria votar qualquer outra coisa que não fosse financiamento público de campanha. Se colocou lá para votar fim de coligação proporcional, emenda constitucional de cláusula de barreira. Várias foram pautadas e o PT obstruiu a todas. Aí se criou outro grupo e fez uma proposta de emenda constitucional que tinha 14 pontos, criado por 13 partidos, e simplesmente uma coisa para que a gente pudesse criar uma comissão especial e tratar tudo pela via de emenda constitucional. Está na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e há 6 meses o PT tira o quórum para não dar admissibilidade, porque dentro da Câmara dos Deputados, uma PEC primeiro tem que ter a admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça, depois se cria uma comissão especial, se vota na comissão especial, e em seguida vai para o plenário para votar em 2 turnos com 3/5. Então, há quase 6 meses tem uma obstrução do PT. Então o PT fala, e a presidenta que representa o PT no governo fala, mas o PT não quis fazer, porque eles só querem a reforma deles. Eles têm uma ideologia também na reforma. Eles querem lista fechada, financiamento público de campanha. Que não é... público de campanha? Eu sou contrário, mas eu acho que pode votar. Eu não tenho nada contra, a gente propôs, vamos votar. O senhor defende a continuidade do financiamento empresarial? Eu defendo muitas coisas. Na parte do financiamento, eu defendo o financiamento empresarial de pessoas físicas, talvez com teto. Mas o problema maior é o seguinte: o que faz as campanhas encarecerem, e essa encareceu muito, é você ter custos elevados. Eu não preciso ter uma campanha de 90 dias. Eu tenho que terminar com a coligação proporcional. Eu não posso ter esse número de partidos do jeito que está. Tem que ter uma cláusula de barreira pela eficiência eleitoral, 5% dos votos. Eu tenho que diminuir o tempo de televisão. Eu tenho que diminuir as propagandas, como nós aprovamos numa lei, e a presidenta vetou para proibir essas placas na rua, ou essas placas 2x1, que nós fizemos placa, a gente botava placa, o TRE tirava placa, botava placa no outro dia. Isso é um desperdício de dinheiro que não precisava fazer. Então tem várias medidas. O custo das campanhas está exorbitante. Está exorbitante e nós temos como aprovar muitas coisas para reduzir os custos. E mais do que isso tudo, a coincidência das eleições. Que é um ponto que todo mundo concorda, só não se chega à conclusão qual é a coincidência, porque ninguém aguenta fazer eleição a cada 2 anos. Ninguém aguenta mais isso. Então nós precisamos tomar medidas que diminuam os custos. Você, para falar em financiamento, é a mesma coisa que eu disse o seguinte: você vai ficar sem salário, mas você vai ter toda a despesa que você tem na sua casa. Então eu tenho que saber qual é a despesa que eu tenho para saber qual é o salário que eu tenho preciso para pagar a despesa. E uma coisa é o financiamento. Eu, para discutir o financiamento, tenho que discutir a despesa. O PT diz que, quer dizer, a origem de tudo, de todas essas denúncias de corrupção, é exatamente a questão eleitoral. E o financiamento público põe fim a isso, porque as empresas que financiam as candidaturas, elas vão cobrar a fatura depois. Mas eu te pergunto o seguinte: como é que o PT que defende o financiamento público, o PT que diz que isso é a causa da corrupção, como é que o PT recebe 80 milhões de reais de doação empresarial no ano que não é eleitoral, como foi o ano de 2013? Responda isso. Qual o sentido do PT ter 80 milhões de reais de doação de empresas na conta do PT no ano de 2013, que não era eleitoral? Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.
direto de Maricá. A Prefeitura sempre investiu na qualificação profissional dos jovens. São 1.404 vagas e 15 cursos só para quem mora em Maricá. É uma oportunidade que todo jovem tem que ter. Me deu a oportunidade de ver melhor como é que é a profissão que eu queria. As aulas serão ministradas em Itaipuaçu, Flamengo e Inoã. Tenho a expectativa de conseguir uma vaga no Porto. Através desse curso, eu consegui ter uma profissão. Prefeitura de Maricá, melhorando a vida do povo. Os principais fatos da Baixada Fluminense, no espaço de utilidade pública. Denúncias, reclamações. Fala Baixada com Mauro Vasconcelos. Agora de segunda a sexta em novo horário, 10 da noite.